Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus 26, dos versículos 31 ao 35. E aqui é aquela famosa passagem onde Pedro diz que Jesus afirma a Pedro que ele o negaria, e Pedro responde dizendo que não. Antes disso, na verdade, Jesus começa alertando os discípulos que antes que aquela noite, a noite da ceia, um pouco depois deles terminarem a ceia, cantarem uma música, entra nesse trecho, a narrativa entra nesse trecho que nós estamos. Então Jesus diz a eles que antes que aquela noite terminasse, eles iriam se dispersar por causa do que aconteceria a ele próprio, Jesus. Isso cumpre um texto do Antigo Testamento, onde é dito que o pastor seria ferido e as ovelhas então ficariam desorientadas. E Pedro afirma a Jesus: olha, todo mundo pode fugir, mas eu não fugirei. E aí Jesus responde a ele: olha, não tenha tanta certeza, porque ainda essa noite aqui, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Na madrugada, no amanhecer. E aí Pedro, falando sem pensar, diz aqui na Bíblia a mensagem, Pedro protestou falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então isso é bem interessante, porque Pedro nega que negaria Jesus, mas os outros discípulos concordam com isso. E na realidade todos negaram. Pedro de uma maneira incisa, de uma maneira direta, porque perguntaram a ele se ele era seguidor de Jesus, se ele conhecia, e ele disse que não. Mas os outros também, de certa forma, negaram, porque eles fugiram, eles se esconderam. Quando Jesus foi preso, etc., estava sendo julgado. Então não foi algo que apenas Pedro fez, mas foi algo que todos eles, um erro que todos eles cometeram. O interessante é que isso mostra para nós a nossa profunda inconstância em relação à vida espiritual. O ser humano, em geral, ele tem esses altos e baixos mesmo. As pessoas, elas acertam e erram. E eu acho que essa passagem aqui, ela nos mostra isso. Esses homens depois foram grandes homens, do Evangelho. Foram grandes pregadores, foram pessoas que ajudaram a igreja a se firmar neste mundo aqui. Ajudaram o nome de Jesus, os ensinamentos, as doutrinas cristãs a se desenvolverem e ganharem o mundo. Então, isso aqui mostra para nós exatamente como nós somos. Nós hoje estamos muito bem. Estamos animados, firmes na fé, digamos assim, caminhando bem ao lado de Cristo. Amanhã nós erramos, nós pecamos, nós estamos desanimados, nós estamos enfraquecidos. No outro dia nós estamos um pouco melhor, no outro dia melhor ainda, no outro dia muito pior, no outro dia mais ou menos. E assim se dá a nossa caminhada com o Evangelho. Então, não fique amargurado e não se culpe quando você, por acaso, errar o alvo. O que é errar o alvo? Errar o alvo é justamente pecar. O sentido da palavra pecado, na sua origem, nas suas línguas originais, o hebraico, o grego, é exatamente isso, errar o alvo. Então, nós temos um alvo. E aí, quando nós erramos esse alvo, nós pecamos. Esqueça aqui ações, fiz isso, fiz aquilo. Errou o alvo. Se errou com um pecado A, o pecado B é uma outra coisa, até menos importante. Nossa vida é assim. Nós queremos acertar e aí nós erramos, e aí nós queremos fazer, mas nós somos pegos de surpresa por uma situação na vida que nos desanima. O importante é que nós estejamos em constante contato com Jesus. O importante é que nós estejamos recobrando as forças, nos permitindo ser usados por Deus, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Como esses homens aqui. Aqui eles erraram, eles se acovardaram, eles fugiram, eles se esconderam, eles negaram. Mas isso foi um baixo. Depois eles tiveram um alto na vida deles. E eles mantiveram esse nível mais alto. Eles pregaram, eles fundaram igrejas, eles, ajudaram outras pessoas na fé. O nosso alvo tem que ser esse. Não é ser perfeito, mas é
manter uma constância com Cristo, entendendo que, no mais das vezes, nós vamos sim errar o alvo, porque nós somos humanos, nós somos como eles. Então, às vezes nós falamos sem pensar: eu vou morrer com Jesus, jamais vou negá-lo, jamais vou abandoná-lo. Mas aí vem a fraqueza e nos dá um golpe, né? Nos faz diminuir o ritmo. Mas diminua o ritmo, mas não pare. Não abandone a fé. Não deixe Jesus. Não largue a igreja. Esteja com seus irmãos. E tenha certeza que o período de depressão vai passar e logo você estará em ascensão novamente. Deus abençoe você. Até amanhã.